Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da decisão do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, né? A gente já falou sobre isso ontem, já falamos algumas considerações sobre isso. A gente tem mais algumas considerações aqui. De um lado, a esquerda está comemorando como se tivesse vencido uma batalha. E, de certa forma, venceu. Eles queriam que a Comissão de Relações Exteriores não ficasse com Eduardo Bolsonaro e conseguiram isso, só que, mais uma vez, tiveram que usar o STF. E isso, por sua vez, pode botar uma pressão ainda maior nessa situação. Por quê? Porque ficou muito evidente que foi uma pressão conjunta do PT com o STF. E mais do que isso, ficou evidente até lá fora, ou seja, na hora de mostrar para o pessoal lá fora que há uma comunação entre as decisões do judiciário e o governo do PT, que o judiciário aqui do Brasil não é mais um judiciário independente, que está agindo abertamente, dando um golpe na sociedade brasileira abertamente, isso fica mais claro com essa decisão. Até porque, não apenas ontem, o Paulo Gonet voltou atrás, disse que não precisava prender o passaporte do Bolsonaro, como o Alexandre de Moraes também. O Alexandre, imediatamente depois disso, falou, ou seja, deixou claro que era pura pressão política sobre o Eduardo Bolsonaro, porque não queriam o Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Os Pinguins da Amazônia, Peter de Cavanhaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não vou repetir o que eu já falei no vídeo de ontem, então já fiz uma série de considerações. Sim, de certa forma foi uma derrota, perdemos uma batalha, a Comissão de Relações Exteriores não vai ficar com Eduardo Bolsonaro. Isso seria muito importante, não apenas para eles terem acesso às informações ali, a comissão vai ficar com o PL, tá? Então, ou seja, vai continuar tendo acesso às informações, aos processos todos que estão ali, mas era importante para dar visibilidade para o nome do Eduardo Bolsonaro também, né? Então, assim, perdemos essa. Só que do jeito que foi feito pela esquerda, isso pode acabar dando margem realmente a questionamentos muito maiores, né? Então, eu não vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem, mas vamos falar sobre duas coisas. Primeira coisa, a esquerda está comemorando. Como eu falei para vocês, é lógico que iriam comemorar. Eles bateram o pé dizendo que o Eduardo Bolsonaro não iria ficar na Comissão de Relações Exteriores, botaram o STF na jogada, o STF embarcou na deles, porque o Paulo Gonet pediu a consideração, o Alexandre de Moraes pediu que a PGR se manifestasse sobre a retenção do passaporte, deu 5 dias para se manifestar, já faziam 18 dias isso, e a PGR não se manifestava, ou seja, estava mais do que na cara que continuava sendo a pressão política. Eles queriam pressionar o Eduardo Bolsonaro a desistir dessa Comissão de Constituição e Justiça, e o Eduardo Bolsonaro desistiu, né? Desistiu do mandato dele no final das contas. Eu acho que esse foi o ponto, esse foi o truquezinho que era para que era o que eles esperavam. Eles esperavam que o Eduardo Bolsonaro desistisse da Comissão de Relações Exteriores. Ao contrário, o Eduardo Bolsonaro fez um passo muito maior, desistiu do mandato, ou pelo menos suspendeu temporariamente o mandato, mas vocês sabem que na situação que está agora, é pouco provável que isso mude, né? Ele ainda tem 2 anos de mandato, mas agora, né, fica numa situação complicada dele voltar atrás nessa história toda. O que o PT queria com essa pressão com o Alexandre de Moraes é que ele desistisse da Comissão de Relações Exteriores. O que o Eduardo Bolsonaro fez foi muito maior. E com isso, no final das contas, pegou o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet no contrapé. Eles precisaram voltar atrás rapidamente. Então aqui, ó, a esquerda está comemorando, está aqui botando fuga das galinhas e não sei o que. É muito engraçado isso, eles falarem isso, né? Eles, que durante o regime militar todo mundo fugiu também, um monte de gente da esquerda fugindo para o exterior e coisa e tal. Ah, não, agora é fuga das galinhas e não sei o que lá, né? Pois é. Tomem cuidado, tá? Porque como eu falei para vocês, essa coisa pode mudar mais adiante, né? Achar que tripudiar em cima de derrota é um problema sério isso daqui, né? Enfim, estão fazendo um monte de sacanagem, Maria do Rosário comemorando, todo mundo rindo, uma alegria só, mas é o que eu vou falar para vocês, esse pessoal tá comemorando, tá rindo, mas não é a vitória que eles esperavam. A vitória que eles esperavam era o Eduardo Bolsonaro perder a Comissão de Relações Exteriores. Isso era a vitória que eles queriam. O que eles tiveram aqui foi uma vitória de pirro. Ganharam, é verdade, não vai ter Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores, mas compraram um problema ainda maior mais adiante. Aqui, ó, diz a Mônica Bergamo, que é a porta-voz da esquerda, né? Acertamos em cheio, dizem petistas autores do pedido no STF para reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro.
tá vendo como é que ele ia fugir mesmo, que não sei o que lá e coisa e tal, tanto que ele fugiu e não sei o que lá. Essa é, lógico, o discurso da esquerda, e que vai ser usado também para tentar restringir Bolsonaro, tá? Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, sobre as tentativas da esquerda de restringir Bolsonaro. Mas a prova de que eles não acertaram tão em cheio assim como eles estão dizendo é justamente o fato que, depois do comunicado do Eduardo Bolsonaro, imediatamente o Paulo Gonet descartou crimes e disse que era contra apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Imediatamente. E logo em seguida o Alexandre de Moraes negou o pedido para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Não fica estranha essa história? Por que esse pessoal reagiu tão rápido assim? De novo, eles reagiram tão rápido assim porque o que o Eduardo Bolsonaro fez foi um contragolpe. Ou seja, eles esperavam simplesmente que o Eduardo Bolsonaro não ficasse com a Comissão de Relações Exteriores. Todo mundo sabia que reter o passaporte do Eduardo Bolsonaro era uma coisa absurda, era uma coisa que não tinha sentido nenhum, não tem nenhuma lei que tenha isso. Ah, porque o cara reclamou lá nos Estados Unidos, então está conspirando contra o Brasil. Não tinha nenhuma lógica, não tinha nenhuma base legal nisso. Mas o que aconteceu? É a velha parceria entre o PT e o STF, né, essa coligação PT-STF que a gente está vivendo, que forçou, era para fazer uma brincadeira, fazer uma pressãozinha, entendeu? Fazer uma pressãozinha no Eduardo Bolsonaro para ele abrir mão da Comissão de Relações Exteriores, né? O PT não tinha motivo nenhum, não ia conseguir tirar o Eduardo Bolsonaro da Comissão de Relações Exteriores, estava tudo combinado, Hugo Mota cumpriu a palavra, todo mundo cumpriu a palavra. O que aconteceu no final das contas? O Alexandre de Moraes pressionou o Valdemar, como a gente falou, é o que está claro aqui. Valdemar recebeu alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente da comissão. Olha que absurdo. O que o STF tem a ver com a decisão do Congresso sobre quem é presidente em relação... Isso poderia ser um absurdo, um escândalo, um poder interferindo no outro. O poder legislativo é independente do executivo, é independente do judiciário. O judiciário não pode definir quem é que fica à frente de comissão na Câmara, né, do legislativo. Então, ou seja, o STF queria pressionar, mas é isso que eu estou falando para vocês. O Executivo e o STF estão jogando em dobradinha, está mais do que claro, e queriam pressionar para o Eduardo não ter essa relação. Pressionaram o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto virou para o Eduardo Bolsonaro e falou: olha só, vai ficar chato, a gente vai ter que desistir da Comissão de Relações Exteriores. Aí o Eduardo Bolsonaro falou: quer saber do negócio? Eu vou fazer o contrário. Eu vou desistir do meu mandato como um todo. Por quê? Porque aí fica mais evidente ainda. Aí o pessoal correu para... Não, porque a gente não ia... Não, quem disse que a gente ia tirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro? Não, olha só, aqui o Gonet disse que não tem nada não. Aqui o Moraes falou: não, é verdade, não tem que tirar coisa não. Por quê? Porque eles estão vendo que ficou um prato feito para mostrar a irregularidade, a motivação política do STF no Brasil, né? Fizeram uma pressãozinha, eles queriam só que o Eduardo desistisse da relação, o Eduardo fez isso daí, e o Bolsonaro ainda falou em obsessão do Alexandre de Moraes com o Eduardo, e é verdade, vocês lembram da Vaza Toga, né? Que teve uma mensagem falando, não, que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, ele quer pegar... como funcionou a Vaza Toga, né? Supostamente era para evitar fake news, mas no final das contas eles perseguiam pessoas, escolhiam quem que eles iam perseguir e iam atrás, né? E é lógico, quando aconteceu tudo isso, parece que o Eduardo Bolsonaro avisou o governo Trump sobre a decisão de ficar nos Estados Unidos, é lógico que avisou, e tudo isso está muito de acordo com o que a gente tem visto por aí, ou seja, deve vir o pacotão do Trump por aí também, a gente vai falar, tem mais novidade disso também, eu vou falar em outro vídeo também sobre o pacotão do Trump contra o Alexandre de Moraes e contra outras pessoas. Não foi à toa que o Alexandre de Moraes voltou atrás tão rápido. Ele quer dizer, não, porque nunca teve o risco, a gente nunca faria isso. Mas faria, né? Vocês estavam fazendo, né? Estavam exatamente pressionando politicamente com uma decisão judicial, como fizeram inúmeras outras vezes. E quem sacou muito bem essa história do checkmate que o Eduardo Bolsonaro deu no Alexandre de Moraes foi o Mário Sabino. Vocês sabem, o Mário Sabino é anti-Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro de jeito nenhum, né? Briga pra caramba. Mas ele coloca aqui que no final das contas foi um cheque que o Eduardo Bolsonaro deu no Alexandre de Moraes, e pode ser um checkmate, né? Aqui, ó, poucas horas depois do filho do ex-presidente anunciar que se licenciaria do cargo de deputado federal para se refugiar nos Estados Unidos, onde pediria asilo político, ameaçado que estava de ter o passaporte apreendido e até mesmo ser preso, Alexandre de Moraes arquivou a representação de parlamentares do PT que pediam essa apreensão do documento. E alegando que isso, ele feria a soberania nacional. Essa é a alegação do PT, né? O ministro se baseou na manifestação igualmente tempestiva, por assim dizer. Tempestiva quer dizer em cima da hora, né? Bem no tempo certinho, né?
por assim dizer, do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que certamente não se comunica com os ministros do tribunal para combinar prazos de suas respostas oficiais. Ele está sendo irônico aqui, ele está dizendo que foi óbvio que no final das contas o pessoal viu o tamanho da merda que ia dar e que não podemos deixar o Eduardo Bolsonaro ficar com essa coisa de dizer que é exilado político, de dizer que está sendo perseguido, então devolve, acaba com tudo, não vai ter perseguição nenhuma. Só que ficou muito claro que eles fizeram essa decisão depois do Eduardo Bolsonaro já estar lá nos Estados Unidos e já ter falado que não iria voltar ao Brasil, né? E, coincidência ou não, peço ao leitor que entenda a minha prudência jornalística, Eduardo Bolsonaro livrou-se da ameaça de apreensão do passaporte e lançou uma sombra de suspeição contra o Alexandre de Moraes. Não que fosse necessária mais uma sombra de suspeição sobre o Alexandre de Moraes. A verdade é que já está mais do que claro que o Alexandre de Moraes está agindo politicamente. Só que agora ficou mais claro ainda. Eles têm uma evidência óbvia, pessoal, contra o Eduardo Bolsonaro. Aqui, ó, apesar do recuo do Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro deve permanecer nos Estados Unidos. Ou seja, em tese, o Eduardo Bolsonaro poderia agora virar e falar: não, então vou voltar para o Brasil agora e vou assumir a comissão mesmo, vou assumir a comissão, vou voltar para o Brasil e vou assumir a comissão. Só que é lógico, né? O Eduardo Bolsonaro agora tem uma ficha ainda mais forte para agir contra o Alexandre de Moraes. É o que eu tenho falado para vocês. O pessoal do STF está agindo como se essa brincadeirinha deles de fazer política fosse uma coisa sem consequências. A gente é o STF. Nada vai acontecer com a gente. Quem vai contestar as decisões do STF? Não tem como contestar a decisão do STF. O STF decidiu, está decidido, não tem o que fazer. O problema é que não é bem assim. No final das contas, o STF pode sim ser afetado, né? Como eu falei para vocês, inevitavelmente será afetado. Porque, ao contrário da avaliação deles que o Bolsonaro é um erro de percurso, é um probleminha. Não, há uma mudança de posicionamento do público brasileiro, do eleitor brasileiro. Então, não, o que eles estão fazendo, eles estão apontando uma arma para a própria cabeça. E aí, o que eles estão vendo agora é isso. Por quê? Porque agora o Eduardo Bolsonaro vai estar lá nos Estados Unidos, vai estar ativamente falando sobre a questão da lei Magnitsky, das outras sanções contra pessoas, dos ministros aqui, do Alexandre de Moraes, do Paulo Gonet e de várias outras pessoas, e agora ele tem um argumento ainda mais forte para mostrar que a justiça brasileira está agindo de forma política, né? Aqui, ó, as sanções iriam desde o cancelamento do visto de entrada nos Estados Unidos até uma pena de morte financeira, né, que seria a lei Magnitsky, em que qualquer banco que tiver relacionamento com essa pessoa sofre sanção americana. Então todos os bancos brasileiros teriam que parar de aceitar contas do Alexandre de Moraes, aceitar qualquer coisa do Alexandre de Moraes. É um problema sério mesmo. Isso, as pessoas que ficam nessa lista Magnitsky ficam numa situação muito delicada, né? Então, esse tipo de coisa pode ser reforçado agora. Isso aqui pode ser usado exatamente como o gatilho para essas sanções do Trump, que ele já vinha preparando, ele já estava preparando o pacote. Agora ele tem uma desculpa para usar esse pacote muito rapidamente. Vai acontecer agora? Não sei, vamos ver quando é que vai acontecer. Mas tem tudo para acontecer agora. O STF vai condenar Jair Bolsonaro. O resultado do jogo já foi antecipado com suprema imparcialidade, né? Mais uma vez ele está sendo irônico. Eu já expliquei para vocês porque eu acho que sim, o STF vai acabar... Eles não têm outra alternativa. Porque se eles não condenarem Bolsonaro pelo golpe, como é que eles vão justificar todas as besteiras que eles fizeram antes, né? E agora, no tabuleiro eminentemente pessoal, o cheque no ministro pode vir a ser mate. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode ter comprado um problema enorme ao fazer um favor para o PT, para ajudar o PT na questão da Comissão de Relações Exteriores ali. Ele acabou abrindo um flanco deste tamanho. Não é o único flanco que ele abriu não, tá? Ele está abrindo flanco também com relação ao futuro. Em algum momento o pessoal vai começar a olhar e vai ver que esse passivo que o STF está acumulando na política, jogando política como se fosse brincadeirinha, esse passivo está só crescendo, e esse passivo uma hora vai ser executado. Cometer um erro de vez em quando, todo mundo comete erro de vez em quando. O Alexandre de Moraes está exagerando no direito de cometer erros nessa história. Está se embananando nessa figura do, entre aspas, salvador da democracia e não está percebendo como está ficando feio a coisa do lado dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.